Hoje eu ouvi, você não precisa adoecer para se revelar a si mesmo. O sintoma é um processo de autorrevelação. Muitas vezes a gente se obriga a ser forte em determinadas situações que a gente não aguenta. E não está tudo bem não aguentar, a gente tem que aguentar. Aí a gente adoece. E por conta desse adoecimento, a gente não precisa aguentar aquilo que a gente não estava aguentando. E é isso que é importante se dar conta. De que no momento que a gente rompe a conexão conosco, com a nossa real natureza, a gente desconecta o plug da tomada. Que isso, Ana? Desconectar o plug da tomada. A gente desconecta da gente. A nossa tomada é a nossa psique, da onde provém a nossa energia. A nossa energia provém de dentro, não de fora. As nossas conexões, esse desejo de autoconhecimento, esse desejo de se desvendar, é o que nos faz andar. Aquela esfinge que está diante das pirâmides do Egito, e a gente tem que desvendar, decifrar a esfinge somos nós, a nossa psique, os nossos desejos, a natureza dos nossos sentimentos, a natureza do nosso desejo. Eu desejo me conectar com uma pessoa que não faz a menor questão de se conectar comigo. Eu tenho que encarar isso. Eu tenho que me aprofundar nisso. Eu tenho que descobrir a raiz do meu desejo de me unir, de me conectar a quem não quer comigo estar. Esse desejo me revela. Então eu não tenho que reprimir, eu tenho que descobrir. Eu tenho que ter uma atitude de curiosidade comigo. Por que eu estou fazendo isso comigo? Por que eu estou perdendo a audição? Que audição é essa que eu estou perdendo? Por que eu estou perdendo o gosto pela vida? O gosto de estar entre as pessoas. O que a perda desse gosto está me revelando? Por que eu me canso facilmente? E principalmente com que coisas que eu me canso facilmente? Então, existem várias maneiras de adentrar nesse processo de autoindagação. Muitas vezes a gente vai com um terapeuta que tem uma escuta terapêutica. E por que a escuta terapêutica é tão importante? Porque a escuta terapêutica dá importância para aquilo que a gente está relativizando.
A escuta terapêutica, ela ouve aquilo que a gente passa batido sobre nós. Ela traz a sensibilidade a partir do que a gente toca na nossa fala sobre nós no terapeuta. E existem várias formas de aprofundar esse processo. Existem formas de iniciar esse processo. Então, eu venho há 40 anos, há 45 anos, desenvolvendo essa escuta. Essa escuta de ouvir aquilo que o paciente, que o cliente fala nas entrelinhas, como se não fosse muito importante, e muitas vezes até rir daquilo que lhe aflige, daquilo que ele não suporta mais. Então, eu senti necessidade, hoje existe a possibilidade de utilizar esses recursos com tecnologia, com profundidade. Então, eu criei 6 e-books, 6 processos terapêuticos. O primeiro e-book começa a falar quem nós somos, quem nós realmente somos. Nós somos aquilo que nós fazemos? Nós somos aquilo que nós deixamos de fazer? Quem nós somos? O que nos caracteriza? E existem formas de desvelar esse mistério. Aprender a se auto-reconhecer. E no momento que a gente se reconhece, a gente se apresenta para o mundo. E junto com esse primeiro e-book, eu falo assim, ó, o que nós somos emite uma frequência. E essa frequência determina a forma e a qualidade de vida que a gente vai tecer no nosso cotidiano. Quem nós somos e como nós nos sentimos e como nós interagimos determina a qualidade vibratória da nossa vida. Se conhecer não é um ato de curiosidade. Se conhecer é um ato, eu acho que é o maior ato que justifica a nossa existência. Muitas vezes, eu como terapeuta de vidas passadas, eu como terapeuta reencarnacionista e também como terapeuta das constelações familiares, que reconhece a memória genética presente em cada DNA do nosso organismo e que também nos induz essa memória genética a viver determinadas situações da nossa vida que se repetem e que de alguma maneira a gente se sente encurralados, oprimidos a essas repetições e que pela constelação familiar são repetições que vêm de ancestrais gerações e que a cada descendente, como se nós descendentes somos a ponta
que materializa a história, que se expande através do nosso DNA. Então, olha como é ampla essa pergunta. Quem nós somos? Nós somos o que fazemos? Nós somos o que vivemos? Quem nós somos? E aí, nesse quem nós somos, tem um mini-book que fala da qualidade vibratória das nossas emoções. Que nós não somos um ser à parte. Ao contrário, nós somos um todo vibratório. E que nós podemos elevar a vibração desse todo através da elevação da nossa própria vibração. E ali eu entro com a pesquisa de David Hawkins, um psiquiatra que morreu no final dos anos 70. E olha só, no final dos anos 70, ele traz uma pesquisa que ele realizou uma vida inteira, onde ele consegue medir, mensurar a frequência vibratória das nossas emoções. Ele, ali no e-book, mostra, tem direitinho a escala vibratória. A primeira de todas é o desalento, a apatia. É a vibração mais baixa. É quase um ato de imobilidade do ser humano que está imerso nesse universo emocional vibratório, regido por esta emoção de desalento e apatia. Nós somos o desalento e a apatia? Não, nós estamos reagindo com desalento e apatia. Então, é aqui como eu coloquei no e-book, né? No post que divulga o e-book. Tem dias que você sente que está vivendo por inércia, que suas decisões não são suas, você está se deixando levar. Que emoção é essa? A apatia, a ignorância de si mesmo, aquele fluxo inconsciente de viver, onde nós somos movidos pela inércia, que a física mecânica explica muito bem, que é uma força que vai até o infinito. Ana, a gente pode viver infinitamente na inércia? Pode. E aí o que acontece? Como sair da inércia? Não é esperando que a realidade externa crie algum elemento, estímulo que te tire desse lugar. A única emoção que pode acabar com o medo, com a inércia, com a indiferença, com a apatia, com a melancolia, com a raiva, com o ódio, é a coragem. A coragem, David Hawkins provou que a coragem é a virada de chave. Mas a coragem para enfrentar o quê? Nós mesmos. Nós precisamos de um combustível para reagir a essa apatia que nós estamos sentindo. Então, esses e-books, eles te convidam a te tornar agente da tua própria história, onde essa dependência do estímulo externo passa a ser introjetada
virando impulso para a ação, impulso para a renovação, fundamentado no sentimento de coragem. E a coragem traz o quê, Ana? Ela leva para o próximo, a próxima etapa. Qual é, Ana? A fé. O que é a fé? Eu acredito que dentro de mim há um oceano inesgotável de vida psíquica que se renova quando eu me volto para ele. Eu não estou mais esperando que o ciclano, beltrano reconheçam as minhas habilidades, a minha natureza. Não. Porque eu passo a ser o agente desse reconhecimento, desse auto-reconhecimento. Eu vou lá dentro. Eu sou aquele que adentra na memória e vai até as feridas da infância, até as crenças condicionadas para agradar papai e mamãe, quando naquela época a gente dependia dessas pessoas. Ana, pai e mãe sempre serão figuras, personagens internos imperfeitos, incompletos? Sim. E por quê? Porque quando eu os introjetei, quando eu assimilei as suas presenças em meu cérebro não estava completo. O nosso cérebro humano, ele só se completa aos 21 anos. E no nível místico, aos 27 anos. Então, antes disso, a gente não tem capacidade neural, sináptica, para ter uma experiência de completude. Olha só. Por isso, papai e mamãe estão sempre incompletos, estão sempre devendo, e faz parte. Faz parte. Porque quando a gente os conhece, e a primeira impressão é que fica, nós estamos muito incompletos para percebê-los na sua inteireza e na sua real condição. Então, esse e-book, Descubra Quem Você Realmente É, e essa travessia, que são 6 e-books, é em direção a nós. O primeiro é um suave, é o primeiro degrau. Ele é delicado, ele leva as reflexões mais assim, elementares. Ele te traz um olhar que te demonstra que tu não é aquilo que tu faz, tu tá para além do que tu faz. Tu não é aquilo que tu sente, tu pode transformar o que tu sente. Tu pode elevar a tua frequência vibracional. E nós estamos precisando muito nos tornarmos agente dessa transformação interna e, consequentemente, externa. A gente veio aqui para colaborar, a gente veio aqui para servir, mas antes de servir, nós temos que nos organizar, nós temos que nos aprumar através do autoconhecimento. Hoje eu fiz uma poesia, porque eu sou poeta também, escritora. Então é mais ou menos assim. Hoje eu ouvi. Não precisas ficar surda para te ouvir.
Forte essa constatação gera em mim uma certa aflição, pois por enquanto estou precisando ensurdecer para me conhecer. Aprendi somente a ouvir o som de fora. Aprendi somente a deixar lá fora, a me deixar lá fora de mim mesma. Aprendi que o mais importante é o clamor do outro. Aprendi a me deixar sangrar sem descansar. Mas, enfim, o dia chegou em que vou com isso por mim parar. Vou equilibrar pelo tecido traçado dos sonhos, vou me encontrar. Deverá ser com compasso, passo a passo. Então, aqui eu falo da importância de não ter pressa nesse processo, mas que a gente consiga, no passo a passo, conquistar mais um degrau nessa estrada linda e necessária e urgente do autoconhecimento. Eu agradeço a todos a atenção despendida e volto a convidar a acessar meus e-books, a adquiri-los e iniciar esse processo em si mesmo. Enfatizo que o link está disponível na bio e que para os primeiros 7 leitores, uma sessão terapêutica comigo ganharão. Além dessa oportunidade única de adentrar no território interior. Ganharão também receitas florais, que vai auxiliar nessa transformação da frequência das emoções, além desses questionários que vão desenvolver em vocês, vão direcioná-los a um verdadeiro diário de escrita terapêutica. Ao final desse processo, vocês vão se ler e vão começar a desenvolver um olhar mais acurado do que vocês realmente podem ser e são. Se vocês tiverem perguntas, façam aqui nos comentários. Curtam, compartilhem esse vídeo para pessoas que vocês acham que estão precisando ouvir essa mensagem. Lembrando que nós temos um terceiro na nossa relação, entre eu e você que está me ouvindo agora, o algoritmo. E o algoritmo precisa saber como é que você recebeu essa mensagem que eu transmiti. E como ele vai saber? Curtindo, comentando, compartilhando. Se você não curte, não compartilha, não comenta, ele vai achar que esse conteúdo é irrelevante. Então, nós temos que convencer ao algoritmo que esse conteúdo vale a pena continuar a ser propagado. Eu conto contigo. E conte comigo nas perguntas, nas indagações. Eu estou aqui à tua disposição. Muito obrigada pela atenção.